mas nós temos dois maravilhosos autores que vieram nos brindar com a sua presença. Valmaro Paz e Ricardo Cadão Chaves. Eu gostaria de saber qual a dificuldade que vocês, começando com Valmaro, como foi difícil construir um texto, porque nós entrevistamos ou buscamos respostas nos escritos dos nossos personagens selecionados pelo Conselho Editorial. E daí, Valmaro, qual foi a dificuldade que encontraste para o teu autor? Não, a minha autora... A autora é a Lila Ripoll, que é uma poeta militante, né? É uma poeta militante, é uma comunista de carteirinha, né? Então eu penso muito parecido com ela. Foi fácil, porque a Lila tem... Eu tive a sorte de encontrar um livro com a obra completa da Lila Ripoll, do Instituto Estadual do Livro. Toda a obra dela. Aí eu tive a dificuldade que eu tive foi ver o que poderia virar resposta para perguntas. E fui ler. Primeiro tive que ler toda a obra dela, e lá no meio da obra eu fui achando respostas que ela praticamente conta a vida dela nessas entrevistas. A minha primeira pergunta, por exemplo, inicialmente gostaria de saber como foi o teu nascimento. E ela responde: nasci num casarão velho de esquina, escondido entre salsos pensativos. E foi lá que a minha alma, ainda menina, olhando dia e noite os poentes vivos, aprendeu a viajar no pensamento. Às vezes, noite alta eu levantava, vestia minha roupa pelo avesso e saía sozinha. A lua espiava para olhar as estrelas dos céus altos. Ela é lá do Quaraí, né? Ela é de Quaraí. Não é de Alegrete, não. É de Quaraí. É de Quaraí e é uma pianista muito boa, a Lila. Ela era música, além de poetisa. Musicista. Ela conviveu com o pai do Cadão, com a Abdias Silva, né? Não, mas principalmente, Valmaro, buscar respostas em poesias deve ser mais difícil também, né? É difícil, mas é muito agradável. Muito agradável. Na hora, eu fui marcando o que seria a resposta, comecei a fazer perguntas e depois só fiz a redação final. Na realidade, no fim, tu te dedicaste só com a obra completa? Sim. É isso que foi a base? Não precisei mais do que isso, porque nessa obra completa tinha inclusive a biografia dela. E o Cadão? O Cadão, para buscar, lógico, o Sérgio era muito produtivo, tem muita coisa do nosso historiador Sérgio da Costa Franco, mas mesmo assim também deve ter sido difícil, porque o tema dele é bastante hermético, é uma coisa assim, construindo a história, acompanhando a história, em especial do Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Qual foi a tua principal dificuldade? Então, eu também não tive muita dificuldade, porque como o Sérgio produzia muito, né? Eu já tinha muitos livros dele em casa, alguns livros dele, e fiz a pesquisa na imprensa e descobri muitas colunas assinadas por ele, então não foi muito difícil. Sem falar que ele fez para mim, que eu tenho uma gratidão eterna, o Guia Histórico de Porto Alegre, que é um dos livros mais importantes, eu acho, dele, assim. A tua fonte de pesquisa foram mais entrevistas e colunas dos jornais. Exatamente. E esse livro, Guia Histórico de Porto Alegre, eu fiz durante 12 anos o Almanac Gaúcho na Zero Hora. Então, quando eu encontrava o Sérgio, eu usei tantas vezes ele como referência, os verbetes desse guia histórico, porque quando eu estava meio apertado ali de assunto, eu pegava um verbete qualquer de uma rua antiga de Porto Alegre ali, uma foto antiga, e estava resolvido o almanac do dia seguinte, né? Então, quando eu encontrei ele uma vez ou outra numa tarde de autógrafo, uma coisa qualquer, eu falava para ele de brincadeira: Sérgio, se eu tivesse caráter, eu devia depositar metade do que eu ganho na Zero Hora todo mês na tua conta, né? Porque eu uso tanto o teu trabalho que eu nunca vou conseguir te pagar. Aliás, eu acho que não é só eu. Acho que a cidade tem uma dívida eterna e jamais vai conseguir pagar o que o Sérgio fez pela cidade, né? Quem, ao contrário dele, teria a paciência de ler todas as atas da Câmara Municipal, desde que dos tempos mais remotos, né, dos nomes de rua antigo e tudo, quer dizer, a pesquisa dele é uma coisa absolutamente extraordinária e única, né? E ele se dedicou muito ao período do Júlio, do Borges, né? Ele sabia Castilhos, sabia tudo. História do Rio Grande do Sul, sabia tudo. História de Porto Alegre, ele sabia tudo. Sabia muito. Tem um livro muito lindo dele também, que participa, que é
Porto Alegre vista pelos estrangeiros, que chegavam aqui, davam seu depoimento, cantaram diversos depoimentos estrangeiros, coisa muito linda. Então, como diz o Val, para mim também foi um prazer revisitar coisas que eu nunca tinha lido dele, né? Então foi bom pesquisar, ficar mais um pouco de tempo convivendo com ele, já que ele nos deixou já uma certa idade, mas por mim estaria vivo até hoje e faz muita falta. E vai fazer muita falta ainda. Eu tive a grata satisfação de conviver durante muitas ocasiões no Bar da Aria aos sábados, né? Que ele era frequentador, o Valmar também, né? Mas Valmar, e a Lila? Lila, por que nós perdemos essa poesia, essa capacidade de intelectual? Como é que se perdeu no caminho? De onde é que vem o sobrenome Ripoll dela? Ripoll é da família dela, ela é Ripoll lá dos Quaraí, né? É de origem italiana, né? Mas a Lila, tinha uma curiosidade, a Lila não era jornalista, mas ela era sócia da Ari, porque ela convivia com os jornalistas da época. Ela era professora da escola Venezuela, professora de canto orfeônico, ela era uma pianista muito boa e compunha. E escrevia poesias que, porque publicavam no Correio do Povo, ela tinha amizades com Abdias Silva, com outros caras, ela conseguiu se associar ali porque tinha suas poesias publicadas no caderno. Qual era o caderno? Caderno D do Correio do Povo, que era o caderno de cultura. Entende? Mas também tinha o Caderno Mulher, que às vezes publicava, que Sim. Hoje tivemos a satisfação de encontrar o filho do Ibsen, que a Laila era editora na época. A Laila Pinheiro, é minha amiga. Tempo do saudoso Antoninho também, como editor de polícia lá. Né? A Laila Pinheiro foi minha colega na Folha da Manhã. Eu não posso falar. Casualmente foi a que primeiro publicou um texto meu no Caderno Mulher. Mas, Cadão, como é que um fotógrafo renomado, o homem da imagem, consegue traduzir em texto, como tu fizeste ao longo do tempo, no Almanac Gaúcho? E nós estamos rememorando o pessoal da Arfoc, e esse ano é um ano doloroso para os fotógrafos do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Verdade. Perdemos grandes nomes da fotografia brasileira esse ano, como o Evandro Teixeira, agora mais recentemente, o Antônio Ribeiro, que foi fotógrafo da Veja durante muito tempo, o Mauro Vieira aqui do Rio Grande do Sul, o Afonso Abraham, perdemos tanta gente aí. O Alcir Cavalcante, que foi presidente. Né? O Adolfo Gershman e tantos outros. Né? O Armênio Abascal morreu também. O Armênio morreu em Belo Horizonte, vindo de morreu em Minas. Ele era freelance, foi fazer um jogo no interior e na volta guiando o carro aquaplanou e ele morreu num acidente automobilístico. Valmar, tu tens ainda um trabalho atual, o Cadão está aposentado, quer sair para a praia, mas o Valmar Paz ainda produz textos para o Brasil 247, é isso? Eu sou o Brasil 247, não, Brasil de Fato. Brasil de Fato, desculpa. Eu sou, na realidade, eu sou um repórter, acho que vou morrer repórter. Eu produzo matérias. O Brasil de Fato tem no Brasil de Fato, existe o Brasil de Fato RS. Perfeito. Né? E nós temos um Tanto site. É que é nosso parceiro aqui, no Estúdio do Livro. E eu produzo, participo de reuniões de pauta nas segundas-feiras e produzo no mínimo umas 3 matérias por semana. Né? Uma ou 2 assinadas, outras de redação. O incansável Valmar Paz. Porque isso mas aí isso me mantém vivo, gente. Lógico. Eu vou te contar um segredo. A saúde mental é fundamental. Julho desse ano eu fiz 77 produção. anos. Eu disse assim, vou parar. E liguei para sair, eu vou parar, não vou fazer só de vez em quando um artigo. 15 dias depois, digo, olha, eu vou voltar, não aguento ficar parado em casa. Tivemos a grata satisfação de receber a Saraí aqui essa semana. Nossa administradora, muito legal. Mas meninos, primeiro, foi uma grata satisfação nesse breve momento trazermos um pouco dessa colaboração para a segunda edição do Entrevistas Póstumas, que eu sei que podemos contar e vamos tentar ver a cobrança do Nilson Souza, da Cláudia Coutinho, para ver se nós construímos a 3ª edição em 2025. Muito bom, queria agradecer a oportunidade de fazer essa homenagem ao Sérgio, que ele merece, e queria muito agradecer a confiança dali e pedir exatamente a um fotógrafo, como você disse, um texto sobre o Sérgio. Devo tanto ao Sérgio que, pelo menos, é o mínimo que eu podia fazer de gratidão a ele, era fazer esse texto, participar desse livro aí. Agradeço muito a Ari pela oportunidade, a vocês todos. E eu também agradeço
pelo prazer que me deu de entrevistar uma camarada de partido que eu só fui conhecer depois de morta pelos seus textos e poesias maravilhosos. Muito obrigado aos meninos, a Valmar Paz e Ricardo Cadão Chaves, que nos honram com a participação, com a colaboração no Entrevistas Póstumas. Eles deixaram as respostas, nós fizemos as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Romero. Obrigado, camaradas.